Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Oi, eu sou Madu Vitorino. E eu sou Jaci Melquiades. E hoje a gente vai vir aqui falar de uma coisa muito importante. Inspira, respira, não pira. Certo, Cris? Mais que certo, né? Só não sei se eu tô conseguindo. Vai dar tudo certo, vai dar. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos, todas, todes. Jaci, Madu, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse convite. Aproveitar e mandar um beijo para a Ju, que não está aqui com a gente na gravação, mas que está nos acompanhando também. Vocês são 3 mulheres fabulosas. Juntas, então. Aí vocês não piram mesmo, né? Porque uma segura o banho da outra. Ah, que delícia já começar a conversa assim. Apresentando a nossa convidada, a Cris é uma das jornalistas mais relevantes da atualidade, apresentadora do programa Estação Livre da TV Cultura, que foi vencedor do Troféu Imprensa em 2021, e há 10 anos empreende em projetos e iniciativas que elevam as discussões afrocentradas, consolidando seu lugar como comunicadora e provocadora de narrativas importantes no Brasil. Com uma jornada pautada pela excelência, colabora como colunista e apresentadora do Universal UOL. Em 2019, recebeu o prêmio Ruth Cardoso do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no estado de São Paulo. Cris também ocupa uma importante cadeira nos principais eventos dentro e fora do Brasil, palestrante, TEDx speaker, além de conselheira do Pacto Global da ONU no Brasil. Cris, seja muito bem-vinda e é um prazer para a gente ter você aqui hoje. Madu, eu que agradeço vocês terem convidado, participar aqui dessa conversa bacana e importante, né? Que é um tema que eu tenho trazido muito nas minhas redes sociais, na minha coluna de Universa, de como é que a gente equilibra aí todas essas demandas, cobranças, e ainda mais sendo mulheres negras, né? E todas as outras intersecções que vêm sobre os corpos aqui, né? Porque estamos aqui, somos 3 mulheres negras, mas 3 mulheres negras completamente diferentes, né? Em momentos também de vida diferentes. E o quanto isso é importante. Então, estou muito feliz e eu espero que a gente possa, aqui com a nossa conversa, abraçar outras mulheres, assim, porque, na verdade, eu estou aqui nesse podcast procurando abraço, tá? Que delícia. Então é isso. Cris deu um spoiler sobre o papo de hoje, que é sobre equilibrar os vários pratinhos da vida. E, Cris, a sua mini bio ela é uma festa para os olhos. Você tem agenda disputada, 1 milhão de tarefas, cada uma muito diferente da outra. E a gente sabe que a vida não é linear, assim, que muitas coisas acontecem e às vezes essas coisas acontecem ao mesmo tempo. E a gente já sabe também que não é possível sempre dar conta de tudo, né? Conta pra gente qual é o seu ritual de autocuidado, de respiro, em meio assim, a essa agenda, a tantas ocupações. A primeira coisa que eu preciso contar para vocês, que acho que é muito importante, é que eu estou aprendendo a me cuidar. Porque senão, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, vai achar que, tipo, nossa, a Cris já está com a vida resolvida, mulher equilibrada. Gente, não. Tem dia que é um horror. Eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã e vou para meia-noite, nervosérrima. Tem dia que eu manipulo o descanso, ele não vem. Tem dia que eu vejo que eu não almocei às 3 da tarde. É um aprendizado, e por isso que eu comecei a falar desse tema, né? Eu acho que eu sempre fui essa mulher que faz muitas coisas e coisas diferentes. Isso eu aprendi em casa com a minha mãe, porque minha mãe sempre falava, não, fonte de renda não pode vir de um lugar só, a gente tem que ter vários trabalhos diferentes, e acho que essa coisa também de eu fazer as coisas que eu gosto. Tem isso. E tem um outro componente que é muito importante também, que eu sou uma mulher preta e que as oportunidades se abriram para mim há muito pouco tempo. E durante um bom tempo eu achava que eu precisava ficar aceitando tudo, dizer sim para tudo, porque eu não sabia quando que as oportunidades iam aparecer novamente. Então, num certo momento da minha vida, meninas, tudo virou um bololô.
Embora eu faça tudo bem feito, porque eu sei que os meus resultados são bons e eu não me furto de elogios, né? Eu entrego bons trabalhos, eu faço o que eu posso na minha maternidade, no cuidado com a minha família, que eu cuido de um irmão também deficiente intelectual, cuidados de casa e tal. Mas em um determinado momento vira um bololô. E assim, se entrega bem, que isso é a coisa mais importante. Tá trabalhando demais. Cuida bem do filho. Entrega todos os serviços muito bem feitos. Cuida bem do irmão com problemas com deficiência intelectual. A casa tá limpa, tá arrumada. Quem que não tá bem? É ela, né? Aham. Alguém não tá bem nessa história. E quem não vai estar bem é quem somos nós. Eu Sim. começo a pensar nisso no momento em que eu simplesmente queimo por inteira, né? Como a palavra aí que a gente falou tanto tempos atrás, né? Essa expressão em inglês burnout, né? De esgotamento, que na verdade tem um significado em português que a gente substitui facilmente por esgotamento. Aí fica doente, não melhora nunca. Vai parar no hospital, começa a ter irritações absurdas, nervosismo, descontrole emocional. E eu fiquei mal, gente, num momento que eu cheguei na minha casa e a Cícera, que trabalha comigo, o meu irmão estava em casa, tinha acabado de chegar do trabalho, e ela virou para mim e falou assim: eu tinha tido um trabalho, um dia cheíssimo, feito um monte de coisa, resolvido coisas, as coisas do meu filho e tal. Aí ela vira para mim e fala assim: ó, você vai precisar levar seu irmão no médico, porque ele tá com um inchaço na perna e eu acho que isso não é normal. Estranho, né? E hoje, ao longo do dia, ele reclamou de dor. Seu irmão não reclama muito? Cara, na hora que ela falou isso, que eu ia ter que ainda, naquele dia, depois daquele dia, super trabalhoso, difícil, eu ia ter que pegar o carro, levar o Marcelo no médico. Quando a gente ouve, tá tudo certo, né? É pegar o carro e levar uma pessoa no médico. Eu pirei, eu sentei, comecei a chorar, eu não conseguia sair do lugar. Eu Uhum. comecei a chorar, 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 por ter que tomar a decisão diante de mais uma demanda. Uhum. Ali caiu minha ficha, e aí, isso mais ou menos há 1 ano, e foi ali que eu comecei a entender que eu tinha que mudar a maneira como eu estava me relacionando com as demandas da vida. E assim, gente, desculpa, eu falo pra caramba, então assim, se quiser me interromper, que eu vou emendando Não. uma coisa na outra, que talvez poderia até ser uma pergunta, né? E uma coisa muito importante, assim, há tempos atrás eu questionei muito uma, uma expressão que veio da branquitude como se fosse uma grande descoberta, a geração sanduíche. Ai, porque agora chegamos num momento geracional que várias mulheres de 40 anos estão cuidando dos seus filhos e dos seus mais velhos. Cara, isso não é agora, agora é para elas, porque para nós, população preta, população, povos originários, população oprimida, minorizada, isso sempre foi uma realidade. E eu sou uma dessas mulheres. Eu cuido do meu filho e cuido do meu irmão, que é uma pessoa com deficiência, e meus pais já faleceram. Então, é uma jornada mais do que dupla, porque tem a jornada da Cris, a jornada do filho da Cris, a jornada do irmão da Cris, a jornada mais difícil que eu digo que é a de ser o HD de alguém, porque eu estou sempre pensando para os outros, é a consulta, é o ir no médico, o ir na academia, a comida, a compra, o guardar, e nananã, o HD da casa sou eu. E eu comecei a entender que, assim, cara, eu ainda tinha que lidar com um mercado que era completamente excludente e agressivo. Porque a gente está atuando, nós somos jornalistas e atuando também num mercado de publicidade. É tudo ao mesmo tempo agora e para entregar ontem. Nunca é para depois de amanhã. A gente está sempre atrasada. E aí eu falei, cara, ou eu mudo ou eu vou enlouquecer. E aí eu lembro até hoje a primeira vez que uma amiga minha usou a expressão do equilibrando os pratinhos. Que eu nunca tinha ouvido, assim. Eu achei, quando ela falou assim, ai, deixa os pratinhos caírem. Eu, que pratinho, minha filha? Os que você tá equilibrando um monte de pratinho, amiga. Precisa ser menos. E eu sempre buscando a perfeição, né? Mina preta, né? As Uhum. oportunidades, elas começaram a aparecer, mas a cobrança de uma entrega perfeita, ela é muito maior do que a de uma mulher branca. Sim. Eu não posso ser medíocre. Você pode ser medíocre, Jace? Ninguém aqui pode ser medíocre, né? Você tá. Eu estava aqui anotando umas coisas que você estava falando, porque eu falei assim, gente, eu quero comentar isso, eu quero comentar isso.
Porque, assim, você falou de burnout, né? E, assim, é muito curioso como a gente começa a classificar essa questão de saúde, de extremo cansaço que vem do trabalho a partir do momento que ela começa a adoecer pessoas brancas. Né? Pessoas pretas sempre tiveram um corpo exaurido de trabalho, isso é uma coisa que está no histórico, e a gente veio para cá com essa... Foi trazido para cá com essa intenção, né? Para exaurir mesmo nosso corpo. Exaurir nosso corpo. Uma pessoa africana escravizada tinha vida adulta, vida útil, média de menos de 7 anos. Exatamente, exatamente. E aí eu falei isso uma vez com o meu terapeuta, né? Puta, assim, no meio da terapia, eu falei, cara, vocês ficam falando de burnout e vocês só começaram a classificar isso porque vocês... Meu terapeuta é uma pessoa branca, né? Porque vocês agora estão trabalhando, vocês não sabem o que é trabalhar, e aí vocês não podem ficar cansados. E foi um momento que eu estava, assim, vendo mulheres pretas exaustas, tendo problemas de saúde, morrendo e tal, e isso me pegou muito, né? E aí eu falei recentemente que eu já eliminei da minha vida essas relações que só me sugam e me deixam extremamente... Eliminei. Não sei o que é só a festa. Mano, não vai ter isso de mim, porque eu tenho muita coisa para fazer. E algumas relações que são extremamente importantes para mim, mas que eu não consigo dar conta agora, eu estou guardando o pratinho, não estou deixando cair. Avisando, não vai rolar, a gente não vai conseguir sair, a gente não vai conseguir ir para o samba, porque eu não consigo nesse momento. Eu preciso ir para o samba dormir. Pô, eu vou dormir. Porque eu tenho muita coisa para dar conta. E a sua fala me trouxe um sentido tão grande para o cansaço que acontece, que é isso. Ser o HD de alguém. Ter a gente que está nesse lugar de maternidade, né, tem muito essa... Não é nenhuma sensação, não. É uma relação prática com ser o HD de alguém. A gente realmente precisa dar conta da vida, da vida, de quê? Tudo. Essa pessoa, ela não sabe como ela acorda, ela não sabe como ela vai para a escola, ela não sabe nada. Nada. Tudo a gente tem que organizar. E aí, a gente tem esse monte de aba aberta, né? E essa coisa da maternidade não está na sua mini bio, mas é uma tarefa que toma da gente muito tempo e um tempo que não é só o tempo. As pessoas às vezes pensam assim, contrata alguém para fazer a comida. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Meu filho é um menino preto que tem 12 anos e que decidiu que ele quer viver, que ele quer andar sozinho, que ele quer sair com os amigos. Tadinha, eu sei o que você está vivendo. Eu quero ir para o shopping com meus amigos. Assim, qual é o procedimento que mantém esse menino vivo, indo e voltando do lugar para onde ele vai? Eu tenho que pensar nisso, porque ele só quer ir. Ele é um poodle, né? Divertido, enfim. Você é uma pessoa que tomou essa decisão, né? Você adotou um menino que na época tinha 15 anos. E como é que começa essa relação de vocês, né? Como é que você foi, dentro desse monte de coisa que você faz, como é que você foi construindo esse lugar da maternidade, né? Nossa, que legal isso. Você sabe que ninguém nunca me perguntou isso? Como que eu construí o lugar da maternidade dentro desse monte de coisas que eu faço, né? Eu nunca parei para reparar, ela foi nascendo, na verdade. Até minhas amigas enxergaram isso muito antes, porque quando o Rafa aparece na minha vida, eu gostaria de ser mãe, mas eu acho que o trabalho é maior do que eu e não me permitiria. Então, o Rafa vem como um afilhado afetivo, né? Que é como se eu tivesse ali uma parceria com o Estado, porque ele era um menino que estava sob a guarda do Estado, para conduzir a vida dele. Então, ele vem para minha casa ali uma vez por mês, nas férias, Ano Novo, Natal. Só que a gente vai construindo algo tão bacana que chega um momento que ele fala, nossa, ia ser tão legal se você fosse minha mãe. E eu olho e falo, nossa, realmente, né? E as minhas amigas falam, nossa, mas você age como mãe, né? A minha tia também, que depois faleceu, ela falou assim, adota logo esse menino, para de graça, e não sei o quê. E aí vai surge, né, esse momento, assim.
Mas, ao mesmo tempo, já com a madrinha afetiva, já vinha uma ansiedade, um medo, que é esse medo do menino preto, jovem, que quer ser livre numa sociedade que quer prendê-lo, que faz de tudo para prendê-lo. E eu, por exemplo, eu moro aqui numa região, em São Paulo, que é um bairro de classe média, e meu filho é o chavoso do bairro, né? Um menino preto que gosta de andar com o seu óculos Juliette, a sua bermuda d'água, como ele mesmo fala, que é aquela. Ele é bem característico. Ele faz questão de não perder as características, as raízes dele, porque ele é um menino que nasceu na favela e ele traz essa identidade dele muito forte. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele, porque o tempo inteiro ele, em momento, isso para ele não foi uma questão, né? Ele teve outras dificuldades com a adoção, mas essa não foi. Tipo, eu sou esse menino, eu não vou mudar e para fazer parte desse mundo. Ele veio com isso muito forte. Só que aqui onde a gente mora, ele é um intruso. Ele é um invasor. Já aconteceu do Rafa ser parado, ele frequentemente é parado pela polícia, porque eu moro num bairro onde a polícia circula, né? A polícia está aqui o tempo inteiro, porque aqui tem pessoas brancas com dinheiro. E o meu filho é frequentemente parado e várias vezes ele já foi questionado onde é que ele mora, e quando ele mostra o condomínio que ele mora, o policial já falou para ele: até parece com um neguinho como você vai morar nesse condomínio. Eu vou ficar aqui do outro lado da rua esperando você entrar, quero ver você entrar no condomínio. Tem que Mas provar. eles também não têm, eles também, assim, eles não pagam para ver porque sabem que pode dar uma merda muito grande, mas do mesmo jeito intercepta o menino e humilha o menino. Sim, humilha, né? É uma baita de humilhação. Como uma pessoa como você não pode morar num condomínio como esse, né? E eu falo muito para ele: filho, parou você? Moro ali, a minha mãe é jornalista, apresentadora da TV Cultura. Isso tem que ser uma carteirada, filho. Sim. Tem que falar. Você precisa falar isso, porque vai mudar a maneira como você vai ser. Ele pode até dizer que é mentira, ele vai pedir, pode até pedir para você provar, mas isso vai mudar a maneira como você está sendo abordado. Talvez você seja abordado com menos violência. E esse medo, Jássia, esse medo é algo que soma aqui na nossa sobrecarga, que é algo absurdo. E meu filho quer ficar no baile, né? Ele quer ir pro baile, ficar a noite inteira no baile, ele quer sair na sexta-feira, voltar na segunda, sabe? E aí faz como essa mãe? Ela dorme e ele não entende. Às vezes agora ele já tá começando a entender mais, que já fez 19 anos, né? E eu falo para ele assim: meu Deus! Já passa muito rápido, né? Detalhe, ele vai fazer 20. Falta 2 meses para fazer 20. E aí eu falo para ele assim: cara, não é sobre o que você vai fazer de certo ou errado, mas é sobre o que um policial na noite, quando vê você, vai fazer de certo ou errado. Ele gosta de ir no baile de Paraisópolis. Eu amo Paraisópolis, é um lugar que eu também sempre vou a Paraisópolis, frequento, participo de programas lá em Paraisópolis. Mas, cara, qual é a lembrança que eu tenho do baile de Paraisópolis? De 6 meninos que foram assassinados, pisoteados numa ação policial há alguns anos atrás. Então, se meu filho não chega e não atende o telefone, essa é a lembrança que eu tenho. Sim. E isso faz com que a gente fique muito mais nervosas. E a questão do ser o HD de alguém, eu falo muito para ele, porque meu filho, ele é um menino bacana. Então é assim: Rafael, você não lavou a louça. Era só você ter falado. Às vezes eu fico nervosa, porque não lavou a louça, não limpou a casa, não levou o lixo, eu começo a ficar nervosa. Porra, só precisa. Eu falei até um palavrão aqui. Só precisa levar o lixo, só precisa lavar a louça. Só precisa fazer isso. Era só você ter falado. E eu falo muito para ele: não era só eu ter falado. Eu estou cansada de ficar sendo a pessoa que pensa para você. Sim. Você mora aqui, você tá vendo o que tem que fazer, você precisa levantar e fazer. E é muito foda isso, né? Porque no meu caso, é uma figura masculina. As figuras masculinas são figuras difíceis de se lidar no dia a dia, na divisão dos trabalhos domésticos. O filho e o meu irmão, que já tem 40, meu irmão ontem fez 41 anos. Meu filho foi criado pela minha mãe, que fazia tudo para ele. Hoje eu que cuido do meu irmão, para mim é muito difícil, porque tem que ficar mandando: faz isso, faz aquilo outro. Porque eu não vou fazer tudo para ele, até porque eu não consigo e não
concordo, porque é um questionamento que eu faço também. Quem é que faz o trabalho doméstico necessário para a sua existência? Exato. Tem um trabalho doméstico que ele é necessário para a sua existência, não é remunerado, e se você não faz, tem alguém sobrecarregado fazendo. E a ideia da mãe feliz que faz por amor, cara, ela só vale para perpetuar o machismo, porque ela não é real. Não, não é. Ela pode até ser uma mulher em casa, cuidando da família, cuidando das questões de casa, porque ela escolheu isso, a faz uma mulher tranquila, não, eu prefiro do que tá. Mas não é possível que ela faz tudo linda, maravilhosa, por amor. Ai, tá tão tranquila, eu tenho 4 filhos homens, ninguém faz nada, eu faço tudo por amor. Você saudou a Ju, né, antes da gente começar, que ela está aqui no suporte, é Preta Cervejeira, e essa semana a gente estava falando sobre isso, né? Essa figura que topa esse lugar de ser a pessoa que cuida da família, que cuida de tudo, e que está sempre sorridente, o que ela esconde, né? Qual é a tristeza que ela esconde, qual é o lugar, né, de falta que essa pessoa, e que geralmente vai ser uma mulher, não tem atendido. Né? Exatamente. E essa coisa de ser feliz, dela ser linda, feliz, a coisa mais importante da minha vida é cuidar dos meus filhos. Isso foi criado pelo machismo, né? Uhum. Muitas vezes ela reproduz isso sem saber. Sim, sim. Sem saber, você tá achando um saco, tô cansada, tô de saco cheio. Mas porque as mulheres que eu conheço não estão felizes, não. Me desculpem as que estão felizes, pode ser que venha comentários aí. Outro dia eu reclamei da maternidade. Eu disse que eu amava o meu filho, mas eu odiava a maternidade. E um comentário cretino na internet me desejou que eu perdesse o meu filho, porque filho é a coisa mais importante que existe na vida. Então, pode ser que venham comentários infelizes, que venham. Eu simplesmente vou olhar para essa pessoa e vou falar assim: que pena de você que você não consegue refletir com relação às coisas que você ouve. Agora, sim, eu vou encerrar aqui no roteiro. Já acabou? Não, eu vou falar. Ai, que susto! Não, imagina, eu nem comecei. Eu quero essa conversa. Cadê? Que horas que vem a cerveja? Qual que é, Cris, a coisa prática, assim? Eu li vários textos seus falando de descanso, de um monte de coisa. Tem um texto que eu li que eu achei, gente, isso é maravilhoso. Eu faço isso sempre no final do ano, mas eu nunca fui sozinha, eu sempre vou com a família, que é isso de, eu vou me enfiar no meio do mato e ninguém me acha, né? Qual é essa coisa prática que você faz? Você consegue fazer com recorrência, né? Para descansar, para desligar? Eu consigo, assim. Eu acho que, para mim, agora, a coisa mais prática que eu fiz, que eu estou muito feliz de ter feito, foi ter a minha casa, o meu espaço. Porque eu sempre morei com os meus pais, e quando os meus pais faleceram, eu sempre morei com meu irmão. Depois o Rafa veio e aí o Rafa começou a morar com a gente. Mas eu sempre quis morar sozinha. Quando eu perdi minha mãe, meu pai faleceu primeiro, depois faleceu minha mãe. Eu já tinha me programado para morar sozinha, eu já estava me preparando, já estava procurando casa. Esse momento não veio. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu precisei matar dentro de mim a culpa do desejo de não viver junto com o meu irmão, porque eu não queria. Não querer não significa abandono. Não querer não significa nem que eu vá. Mas não admitir não querer cria em mim a possibilidade de pensar em como pode haver uma alternativa. Então, até o ano passado, as minhas alternativas eram essas, de recorrer à minha rede. Eu tenho uma tia que me ajuda muito, aí vem, fica aqui em casa, e aí eu fujo, meio do mato, e assim, eu desligo o celular, eu não atendo WhatsApp, mensagem, nada, mas é um momento que realmente eu não tenho trabalho. Aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ela fica ali por trás, controlando as mensagens. E tenho a minha tia que cuida da minha casa. E aí eu dou o telefone do lugar onde eu estou. Se houver emergência, me liga no lugar. Às vezes eu faço isso também, essa fuga, dia de semana, tipo, à noite, estou cansada, eu fujo para o motel, amada, sozinha. Maravilhosa.
Sozinha, sabe? Um quarto com hidro, vou pro motel. Às vezes a pessoa pergunta lá no motel, vai chegar alguém? Felizmente não. Hoje sou não. apenas eu. Ou então eu falo, não, vai chegar a minha massagista, porque às vezes eu marco a massagista no motel. Ela vai, faz a massagem, ela vai embora e eu fico lá. A sua. E eu fico lá e eu peço a comida de um restaurante que eu amo, sabe? Peço as coisas que eu gosto de beber, fico lá as minhas 12 horas num motelzinho, volto, fiz a hidro, fiz a massagem, volto renovada. E agora, desde o meio do ano passado para cá, eu investi no meu apartamento. Eu comecei a ter uma outra possibilidade financeira, comecei a ganhar um pouco mais, e vi que tinha se tornado real a possibilidade de eu ter o meu apartamento no mesmo prédio que o meu irmão. Uhum. Então, assim, tem hora que eu olho e falo assim, quem foi essa filha da puta que inventou a ideia de ter outra casa? Porque agora é Cris cuidando de 2 casas. Ai, meu Deus. São 2 administrações, porque sou eu que cuido da minha e sou eu que cuido da dele com meu filho. A gente está no mesmo prédio, apartamentos diferentes. Mas não tem nada melhor do que, no final do dia, eu ter o meu espaço. Então, agora, esse espaço sagrado de paz, tranquilidade, é o meu apartamento. Eu venho para cá, eu arrumo do jeito que eu quero, assim, não tem estresse, sabe? Porque não tem o pano de chão no meio do caminho, que eu detesto. Não tem o restinho de comida que fica na pia de quem lava a louça e não joga o lixo fora, que me deixa muito nervosa. E como eu não moro mais lá, eu não fico nervosa com essas coisas que acontecem lá. Eu vejo e eu respiro e eu falo, eu não moro mais aqui. Eu não moro. Eu não preciso ficar nervosa com isso. Essa não é minha casa. E aí eu venho pro meu apartamento, fico aqui de boa. De vez em quando eu durmo lá com eles também, durmo lá em cima, sabe? Então tem sido esse momento pra mim. Mas eu preciso dessas fugas, que nem esse início de ano foi muito estressante pra mim. E as amigas, né, cara? Eu falo que assim, as mulheres são o meu porto seguro. E são as mulheres, eu estou falando das mulheres amigas, das mulheres da minha família, das mulheres do meu trabalho, das mulheres pretas jornalistas que eu tenho um coletivo, elas são meu porto seguro. Então, eu tive uns dias muito estressantes. Eu tenho uma amiga jornalista, a Cristina Fibe, que trabalha comigo no UOL. E aí eu liguei para ela e falei assim, amiga, eu tô com tanta saudade de você, eu gosto tanto de você, eu posso ir pra sua casa? E aí, semana que vem eu vou pra casa dela, eu vou ficar 2 dias na casa dela, no Rio de Janeiro, só buscando colo de amiga, é isso, sabe? Eu falei para ela, amiga, eu só quero ir pra sua casa, bater aquele papo gostoso que a gente bate, sem me preocupar que eu tenho filho, que eu tenho irmão para cuidar, que eu tenho que levar no médico, que eu tenho que fazer compra. Só isso. Então, essas são as fugas, sabe? Já, se eu brinco que são as fugas orquestradas que eu organizo. Então, ou foge para o motel, agora foge para minha casa, foge para uma viagem no meio do mato. Para mim faz muito sentido. Praia, eu amo praia, só que eu não gosto de praias muito movimentadas, sabe? Aquela loucura, não curto muito. Eu gosto de praias de ali mais desertas. Então, eu gosto muito de ir para o litoral da Bahia, para aquelas praias que você chega no aeroporto e ainda tem que ficar 3 horas na estrada. Deixa eu sarrafo do relaxamento lá em cima. Lá em cima, eu amo a Chapada dos Veadeiros, eu já fui milhares de vezes, aí vou, me escondo na Chapada também. Gosto de Retiro, que também tem essa coisa de não poder se comunicar com o mundo e tal. Eu faço essas fugas e isso tem me feito muito bem. E às vezes tem gente que olha para mim e fala assim, ai, mas você tá com uma realidade financeira que te permite fazer isso. Mas e nem todos os momentos eu tive essa realidade financeira. E quando eu não tive, às vezes a minha fuga era 5 minutos de uma oração em frente ao meu altar, com os meus orixás. Era dentro do meu terreiro, sabe? Fazendo a minha oração. Às vezes essa fuga era o chazinho no final do dia que eu parava para pensar e refletir se eu tinha feito as coisas. Será que eu dei um andamento legal para o meu dia? Eu vou parar. Ou a fuga é o não. Que eu digo para as pessoas que querem o tempo inteiro que eu diga sim para elas. E para nós, mulheres negras, eu tenho percebido que parece que já é difícil para nós mulheres dizermos não, porque nós não fomos educadas para dizer não. A gente foi educada para dizer sim a todas as situações.
Para a mulher negra é mais difícil ainda, porque passa por várias situações de aceitação, autoestima baixa, é muito difícil. Então, assim, dizer não é libertador e faz parte das minhas estratégias de autocuidado. E não é uma frase completa, gente. Não tem que ser não porque isso, não porque aquilo. Não, é não, obrigada. No máximo, um obrigada no final. Mas não, obrigada, eu não quero. Vai, gente, não, obrigada, eu não quero. Nossa, eu não quero, né? É legítimo você não querer. Eu não quero, só isso, não. Não quero, não. E isso é um momento de fuga também, sabe? E eu demorei para entender isso, porque eu fui uma pessoa que eu queria agradar todo mundo, a todo custo, né? Essa coisa de ser essa pessoa, essa mulher negra aceita nos lugares, simpática, agradável. Ai, ela é tão fofa e tal, nanana. E, assim, e aí eu comecei a ver que as minhas amigas mesmo demandavam muito de mim. Amigas que às vezes sumiam, só vinham quando tinham problemas. E aí eu comecei a dizer para elas assim, amiga, olha, você procura outra pessoa, nesse momento eu não posso te ajudar. Não dá, eu tô sobrecarregada. Eu já ajudei fulano essa semana, ajudar mesmo, também financeiramente, às vezes. Vem um monte de gente pedir, olha, desculpa, mas nesse momento não dá. O dinheiro emprestado, que aí ficava constrangida, acabava não emprestando valor, mas emprestava menos. Desculpa, não. E não é que, não tem, porque esse mês o meu filho foi no médico, teve uma... Não vai dar. Uhum. Fulano vai ficar bravo comigo. Problema do fulano, aí o problema é dele. Cara, vou botar esse episódio no replay milhões de vezes, assim, você deu, sabe, aquela explosão na cabeça várias vezes aqui, vou ouvir muitas vezes. Obrigada pela troca, sei que foi rápido, mas assim, foi um prazer enorme. Eu ficava o dia inteiro com vocês são maravilhosas. Eu quero esse chá, esse café, não quero saber. Não, a gente vai fazer. Também fiz, assim, brigadaço, foi um prazer, um privilégio pra gente, assim, conseguir uma horinha nesse seu dia aí super movimentado. As pessoas que a gente convida para esse podcast são sempre pessoas que a gente admira muito, assim. Então foi um prazer e uma aula enorme fazer essa troca aqui com você. Eu que agradeço, eu adorei a nossa conversa. É engraçado, né? Porque quem nos ouve não faz ideia, né? Que quando a gente foi começar, eu perdi a chave, aí a Ju com a obra na casa dela, aí eu ia começar às 9, a gente já começou quase 10 e tal. E você vê que loucura. Assim, num podcast que a gente está falando de sobrecarga, de excessos e tal. As coisas acontecendo, mas no fim, a gente deu um jeito. E a gente gravou com uma energia tão gostosa. Eu estou muito feliz. Eu estou feliz essa sexta-feira. Teve várias dificuldades, mas eu estou feliz porque a gente vai encontrando o caminho a seguir, a gente vai encontrando, a gente vai entendendo. Eu estou entendendo, e assim, tem uma outra coisa que eu não disse aqui: maturidade é tudo na nossa vida. Nossa, sim. Maturidade é tudo na nossa vida. A gente vai descobrindo que a gente não precisa ficar agradando os outros, a gente vai descobrindo que a pessoa mais importante somos nós. Então, no fim de tudo, gente, o prato que precisa ficar no ar é o nosso. Exatamente. É o nosso. Então, gente, mas antes da gente finalizar, a gente vai deixar para vocês uma dica cervejeira. Bora de dica, eu quero. Para preservar a qualidade da cerveja, é importante armazenar as cervejas em um lugar fresco e escuro, especialmente se forem em garrafa. A luz e o calor podem causar degradação da cerveja devido à luz, e isso altera o sabor da cerveja. Essa é mais uma dica Pretas Cervejeiras. Até o próximo episódio. Tchau!